Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Sentindo falta de alguns irmãos que costumeiramente estão aqui na quarta, né? Nós estamos na continuidade de um estudo, eu e a Aure, né? Que é um estudo sobre o livro do pastor Luciano Subirá, chamado Graça Transformadora, né? E aí, conversando com a Aure, ela me pediu para estar recapitulando aquilo que a gente já aprendeu. Hoje é o nosso quinto encontro sobre esse livro, né? Então é importante a gente sempre relembrar o que a gente já viu, porque mais para frente são como peças que vão se encaixando, né? Então a gente vai primeiro lembrar de um motivo de nós estarmos falando sobre graça nos últimos dias, né? O capítulo 1 que a Aurinete trouxe quando ela apresentou o livro à igreja falava justamente sobre isso, né? Sobre o entendimento correto, né? Porque é necessário nos dias de hoje nós termos conteúdo bíblico, né? Embasamento bíblico dentro do nosso coração, para não se deixar levar por heresias, né? Doutrinas erradas, né? Então nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus acerca do que é a salvação através da graça, né? Hoje nós temos que existe um movimento em que a graça ela não está atrelada ao arrependimento, o que a gente já viu aqui nos nossos encontros, né? É uma verdade antibíblica, né? Então, ou seja, é uma mentira, né? Então, o perdão através da graça, ele vem acompanhado do arrependimento. No capítulo 2, esse foi eu que trouxe, nós falamos sobre antes da lei, né? Como foi manifesta a graça antes da lei. Se os irmãos se recordarem, vocês vão lembrar que nós falamos que a graça ela foi manifesta a partir do momento que o homem pecou. A partir daquele momento, a graça precisou entrar em ação para que o homem não fosse condenado, né? Ou seja, é quando a graça iniciou? Não, porque a graça é um atributo divino. Então, se Deus não tem um início, Deus é desde sempre, a graça junto com Ele é desde sempre. Mas a manifestação da graça de Deus, ela se dá justamente porque o homem é mau, é pecador, e ele precisa desse perdão divino para que ele não pereça, né? Como a gente vai ler até inclusive esse texto mais para frente, né? Aí a Aurinete trouxe mais dois capítulos. Ela trouxe o capítulo 3 que falou sobre o propósito e o prazo da lei, né? Ou seja, ela trouxe aqui características, né? Aspectos da lei que mostram um caminho, né? Um caminho que é Jesus, a lei que serviu para apontar o pecado, né? Porque Deus sempre teve um padrão de caráter, de ética, de justiça, de fé, e isso foi o que salvou os irmãos no período da fé e até mesmo antes dela. Aí já entrando um pouco no que nós vimos na semana passada, né? A Aurinete leu o final ali de Hebreus 11, onde o autor diz que depois de elencar ali todos os heróis da fé, ele cita mais alguns nomes sem os seus feitos, mas dizem que essas pessoas elas agradaram a Deus porque elas agiram com fé e com justiça, né? Isso mesmo até antes da lei, né? Então hoje, irmãos, a nossa aula hoje é tranquilinho. Hoje talvez muito do que nós vamos ver aqui hoje já está um pouco dentro de alguns estudos, algumas falas dos capítulos anteriores, mas hoje nós vamos estar falando sobre o caráter profético da lei, né? Então a Aurinete já trouxe no capítulo 3 a lei que apontava para Cristo, ela trouxe o prazo da lei, vou usar essa palavra agora, mas mais para frente a gente vai entender como funciona. A lei se encerrou ali, o ciclo da lei, no tempo de quando Jesus veio, né? Mas sempre destacando que a lei ela não tinha o poder de salvar ninguém, né? A lei, o propósito da lei era apontar o pecado. Então é como se Deus criasse um parâmetro para o homem, né? Ter a consciência do que era o pecado, do que não agradava a Deus. Então Deus estabeleceu as leis a Moisés, trouxe ao povo, e a partir de então houve ali o regime da lei. E como nós temos, né, sempre quem salvou foi a fé. A fé é um instrumento da salvação. A lei apontava para o pecado, e nós vamos entender que a lei também apontava para Jesus, e é daí que parte o ponto do caráter profético da lei. Feito
essa lembrança, vou pedir para os irmãos abrirem Romanos 3 nesse momento. Vou abrir aqui também. Antes de estar lendo, eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite na tua casa. Eu peço que o Senhor venha abençoar esse momento, que o seu Espírito Santo não venha encontrar barreira em nossos corações que limitam o seu agir. Pai, nós queremos que o Senhor encontre nós um coração limpo e que o Senhor venha nos encher da tua palavra nessa noite, dando continuidade aos estudos que nós já temos feito, ó Pai, durante algum tempo. E eu peço que o Senhor abençoe esse momento em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar a minha vida e que tudo, ó Pai, que foi preparado pelo Senhor possa ser entregue aos irmãos aqui essa noite. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Romanos 3 e os irmãos não fechem o livro de Romanos, que já já a gente vai fazer uma outra leitura nesse livro. E os irmãos sabem, né? Quando é estudo de quarta, culto de quarta, voltado assim para estudo, a gente abre bastante a Bíblia, né? Então nós vamos abrir vários textos essa noite para nós termos embasamento daquilo que é proposto aqui para nós. Romanos 3, 21 vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo, né? Mas agora, sem lei, se manifestou o que, irmãos? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Em cima desse texto, nós vamos ser norteados nessa noite. Então aqui nós podemos ver que Paulo, ele está falando sobre a manifestação da justiça de Deus. E ele coloca mais agora, que é como se fosse nos dias de hoje. E aí é interessante notar que ele coloca uma fala aqui antes, sem lei. Mas ele não exclui a lei. Na verdade, ele dá a ela uma outra atribuição. Ele coloca que essa justiça que agora está sendo apresentada, ela é testemunhada tanto pela lei como pelos profetas. É como se Paulo aqui ele estivesse mudando, vamos dizer assim, a funcionalidade da lei. É como se antes a lei pudesse ser manifesta, a justiça de Deus pudesse ser manifesta pela lei, mas agora a lei se torna uma testemunha. E é esse o ponto que nós vamos estudar hoje, sobre esse caráter profético da lei, né? Então, como nós já dissemos aqui e já vimos, a lei ela tinha uma espécie de prazo de validade, né? Então, quando nós damos graça aqui pelo livro do pastor Luciano Subirá, ele divide o tempo da graça em 3 partes. O tempo antes da lei, que é antes da lei de Moisés, da criação ali do Gênesis, até o tempo em que Moisés recebeu ali os 10 mandamentos. Depois, o período em que a lei regeu o povo de Deus, né, desde o momento em que Moisés recebeu ali a ordem de Deus para a lei, até Jesus ser, na verdade, o ministério de Jesus ser iniciado, né? E aí então temos a salvação da justificação, a graça, né, justificadora, que é esse período que nós vemos agora, que é desde a consumação da crucificação e da ressurreição de Jesus até os dias de hoje. Então nós vamos falar sobre esse ciclo que envolveu a lei, né? Então ele coloca aqui 2 pontos para nós iniciarmos, né? A primeira que ele coloca é a capacidade da lei de anunciar o que iria vir, as boas novas que iriam vir. Essa é a primeira ênfase que nós temos que dar. E a segunda é que nós estamos falando da lei de Moisés, que às vezes a gente não pode achar que toda a lei de Deus ela teve esse ciclo. Se nós pararmos para pegar toda a escritura de Deus, pode ser considerada a lei, porque é a palavra de Deus, né? Então nós estamos falando aqui das leis mosaicas, que são as leis que regiam ali o povo de Israel até a vinda do Senhor Jesus. Agora nós vamos para aquele outro texto de Romanos, agora no capítulo 16, versículo 25, que vai trazer mais uma visão
de que como Paulo falou sobre a lei e sobre o tempo que ele vivia. Diz assim em Romanos 16, 25: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer e a obedecer-lhe. Então aqui ele fala de um mistério oculto, né? E aí ele fala de escrituras proféticas. Então é sobre esses dois textos que nós vamos falar nessa noite, né? Então ele coloca aqui que o texto bíblico antes de Jesus, né, é o texto que contém as profecias do próprio Jesus, né? Então toda a obra de Cristo, o seu evangelho, ele é revelado ali nas escrituras que vieram antes. Aí agora nós vamos abrir um texto de uma fala de Jesus em Mateus 5, 17 e 18. Aqui agora nós vamos entrar de fato sobre esse período, encerramento ou não da lei, por que a lei foi revogada, vamos dizer assim. Quando a gente fala em leis jurídicas nos dias de hoje, né, existe a revogação da lei. Semana passada mesmo precisei tirar uma dúvida de um cliente, fui buscar a lei que eu sabia que tinha. Em outubro, agora recente, mês passado, foi toda revogada, foi feita uma nova, né? Quando são só partes da lei, ela aparece com um traço assim, né, para dizer que aquilo foi revogado, mas nesse caso foi toda ela revogada. Então a gente usa esse termo, né? Mas nós vamos entender sobre o que Jesus disse sobre revogar ou não a lei. Então Mateus 5,17, na minha versão que tem aqui, que é a que o livro traz, diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa é a versão que tem aqui no texto que traz no livro. E aqui nós vimos a palavra revogar e nós vimos o verbo cumprir também. Então Jesus disse: eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. E esse texto é a chave do nosso entendimento para nós entendermos de o porquê a lei não se faz mais necessária nos dias de hoje. Mas antes disso, vamos ao que o estudo diz sobre a tradução do grego, né, a palavra original, sobre revogar e completar. Nós sabemos então que a linguagem que a Bíblia foi escrita, muitas vezes as palavras não existem palavras nos dois idiomas, né? Existem palavras que existem no idioma português, que não existiam no grego. Tem palavras dos dias de hoje na língua portuguesa que não existem na língua inglesa, por exemplo. Então, a palavra que foi traduzida como revogar é a palavra catalu. Na verdade, em outros significados tem também dissolver, desunir, né, destruir ou demolir. É como se Jesus estivesse falando: eu não vim destruir a lei, né, eu não vim dissolver, desunir a lei, né, eu não vim derrubar, tornar inútil, não é isso. Mas ele coloca o contraponto, ele veio para uma palavra aqui que chama pliro. Pliro, é isso mesmo. Que aí diz que é a tradução, outras traduções diz que é completar, preencher até o topo, preencher até a borda, tornar perfeito, realizar, executar. Então Jesus fala sobre a lei que ele não veio destruir, né? Não veio dissolver a lei, mas ele veio executar, ou ele veio realizar, né? A lei não seria descartada, né? Mas teria um pleno cumprimento por isso. Nós vamos ver aqui alguns exemplos hoje. Esse é o objetivo do estudo, é trazer alguns exemplos de como a lei foi cumprida em Jesus em sua plenitude, né? Então Jesus não veio revogar a lei e implantar o seu novo sistema. A lei ela foi plenamente cumprida em Jesus, né? Quem joga videogame sabe,
perdão até pelo exemplo que eu vou usar, mas quando a gente joga videogame, a gente compra um jogo ali que você vai passando as fases, você vai chegando, vai passando de fases até o momento que você chega na última fase, e quando você vence o jogo, a gente usa o termo zerado. Nós zeramos o jogo. Aí então você para de jogar, porque você já foi até o final da história, já terminou. É como se Jesus tivesse jogado, entre aspas, né, o jogo da lei, e ele tivesse cumprido toda ela, e agora, né, ficou, vamos dizer assim, missão cumprida. Então Jesus, ele cumpriu plenamente a lei. Por isso a lei, como eu disse, fechou-se um ciclo, né? Nós vamos falar mais sobre isso hoje, né? E Jesus, ele cumpriu a lei no sentido literal da palavra e no sentido ético. Como eu disse, que nós já vimos, a lei, ela não tinha capacidade de salvar ninguém, né? A lei, ela servia para apontar o pecado. E o erro dos religiosos que perseguiam Jesus, na época de Jesus, era justamente buscar salvação na lei. Eles se apegavam à lei como um termo de salvação. Mas eu pergunto para os irmãos acham que alguém conseguiu cumprir a lei a ponto de não transgredir nenhuma vírgula sequer da lei? Né? Todos eram pecadores, tanto que Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quem que atirou? Todo mundo tinha um autoconhecimento e sabia, né? Eu transgrido a lei, eu não posso cometer essa atitude. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi morto sem um pecado sequer. Ou seja, a única pessoa que cumpriu a lei, literalmente, toda ela, foi Jesus. Então por isso que Jesus tinha autoridade sobre a lei. Né? A palavra, ela não deixa arestas em aberto, né? É tudo bem conectado, né? Jesus, ele tinha autoridade sobre a lei porque ele cumpriu toda a lei, né? Até em Gálatas 4 e 5 diz assim: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Eu quero ler aqui uma citação de um autor chamado Norman Anderson, que traz aqui o texto. Diz assim: Jesus cumpriu a lei moral de duas maneiras, guardando ela perfeitamente em sua vida, na qual ele cumpriu os aspectos interiores além dos regulamentos exteriores. Ou seja, Jesus introduziu a lei. 2. Morrendo em lugar dos que deixaram de guardá-la. Ele também reforçou seus princípios para os discípulos, não como meio de salvação, mas como padrão de vida. Em resumo, então, as leis cerimoniais e judiciais tinham autoridade divina, mas eram limitadas ao tempo em que até que cada uma delas fosse cumpridas por Jesus de maneira satisfatória. Mas a lei moral, que encontramos realçada novamente no Novo Testamento, essa é eterna, fundamentada no caráter do próprio Deus, né? Então nós temos ali as leis de rituais e a lei moral. Jesus cumpriu todas elas, né? E assim se tornou, vamos dizer assim, completou a obra da lei, o ciclo da lei, que é o termo que eu estou usando aqui com os irmãos, é o ciclo da lei. Jesus, cumprindo toda a lei, fechou aí esse ciclo. O pastor Luciano Subirá, ele traz aqui, ele se apega em alguns textos para fazer aqui um paralelo, né, sobre a sombra. Nós vamos falar sobre sombra, nós vamos ver dois textos que falam sobre isso. Antes de falar sobre os aspectos que trazem aqui, eu quero que os irmãos idealizem comigo sombra, né? Vamos supor aqui que eu fizesse uma projeção, daquelas brincadeiras que tem de projetar a luz numa parede, fazer objetos com a mão. Eu quero que os irmãos suponham aqui que eu tenho uma cortina aqui, vocês não conseguem ver o objeto que eu tenho aqui, e eu projetasse uma imagem na parede ao fundo. Vamos supor que essa imagem fosse um caderno. Eu pegasse com um caderno, os irmãos não estão vendo o caderno, mas pela sombra os irmãos conseguem ver o aspiral ali, conseguem ver que é um caderno, uma agenda. E os irmãos estão imaginando ali a projeção, né, desse caderno. Eu quero perguntar para os irmãos, através dessa sombra, os irmãos conseguem definir o material do caderno, da capa do caderno, o tamanho exato do caderno, a cor exata do caderno, quantas páginas tem esse caderno? Não, né? Porque a sombra é uma figura limitada. Se você fizer uma sombra aí no seu colo, na sua Bíblia, você vai ver que a sombra da sua mão, ela existe ali, mas se você olhar só para a sua sombra, você não consegue identificar a cor da sua pele, a textura, né?
está igual a mão da minha esposa, assim, lisinha, ou se está igual a minha, meio cascudo, assim. Você não consegue pela sombra, ou seja, a sombra é uma projeção imperfeita, né? É o que o pastor define aqui, né? É uma imagem limitada, que transmite uma ideia incompleta. Ou seja, a gente consegue entender o que está ali desenhado, mas não com a clareza que precisa para você conhecer todos os aspectos ali daquela sombra que está sendo projetada. Então, diante dessa figura de linguagem, assim, nós imaginarmos a sombra, é como nós vamos ver aqui a obra da lei, né, projetada. A imagem projetada é a lei, e o objeto que está sendo projetado ali na luz é a obra de Jesus. Vamos então aos textos que o pastor Luciano Subirá usa. Ele usa Colossenses 2,16. Vamos abrir esse texto. Colossenses 2,16. Colossenses 2, 16 e 17. Vai dizer assim: ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Né? Ou seja, ele está aqui falando sobre os costumes, sobre a lei, né? Ele está falando aqui comida e bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Esse é o nome de festas que tinham, né? Os costumes que tinham. Lembrando que eu gosto muito de um pastor historiador, eu já falei várias vezes dele aqui, citei alguns estudos que eu já vi sobre ele, que é o pastor Rodrigo Silva, e ele fala sobre as leis, né? Então a gente tem ali a base da lei, são os 10 mandamentos, mas existem diversas leis, e essas leis elas tratavam de vários assuntos, de relacionamento, de higiene, né, dietéticas, né, sobre o que comer, sobre onde morar, característica das casas, como devia estar os utensílios, ou seja, era bastante, vamos dizer, regras assim, que Deus deu para Moisés passar para o povo. Muitas delas, esse pastor explica que era uma preocupação de Deus. Por exemplo, com a alimentação, né? Existem lá os mandamentos, alguns animais que eram restritos para a alimentação, né? Ou seja, porque naquela época não existia saneamento básico, por exemplo. Então as condições sanitárias eram precárias. Então Deus cuidava dos mínimos detalhes do povo e dava então instruções ali, até mesmo para zelar pela saúde dessas pessoas, né? Então aqui no texto nós vimos que o apóstolo Paulo ele coloca, né? Então não permita que ninguém te julgue por vocês não estar, vamos dizer assim, com essas festividades religiosas, com essa celebração de lua, que você está comendo, está bebendo. Isso é sombra do que haveria de vir, né? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu lendo aqui já em outra versão. É como se ele estivesse falando, isso daí é a sombra do que nós vivemos hoje, que é Cristo. Lembra do que eu falei da sombra, da projeção? Que o objeto projetado é Cristo, mas a sombra é a lei? Como se a lei fosse aquela imagem imperfeita. Na verdade, a lei, além de apontar o pecado, ela sempre apontou para Cristo. Conforme a gente vai caminhando, vai ficando mais claro isso, né? Então diz assim, uma passagem aqui que diz assim: homens que viveram no tempo da lei não podiam identificar exatamente o que estava por trás dessa projeção, né? Quem estava na lei, eles apenas tinham a promessa, porque a lei ela tinha promessa, né? Nós estamos falando do caráter profético da lei, ou seja, a lei apontava para algo que viria. Na lei, nos escritos bíblicos, sempre houve a profecia de um Messias, de um Salvador, né? Eu quero agora ler uma outra passagem com os irmãos, João 3, e aí nós vamos ler o 14 até o 18. Aqui agora é Jesus falando sobre
sobre um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento. João 3,14. Então a dinâmica da aula de hoje é trazer alguns exemplos, né? Nós estamos falando aqui que a lei encerrou-se um ciclo porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, toda a lei foi cumprida por Jesus. E aí a dinâmica da aula daqui para frente vai ser exemplos que mostram, né, a lei indicando Jesus, né? Essa projeção e sombra, como eu já usei o exemplo. João 3,14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Até aí. Aqui Jesus fala de uma passagem que eu converso com os irmãos que eu não me recordava. Vou ler de novo o primeiro versículo que nós lemos agora. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí, qual é essa passagem? Certo dia, eles estavam numa expedição, indo para a terra de Edom, né? Vigiar ali, era comum essas expedições aqui, né? Todo o êxodo ali, até chegar na terra prometida. E aí, as pessoas começaram a se levantar contra Moisés, dizendo para Moisés que eles estavam cansados, que eles não gostavam do que bebiam e nem do que comiam, né? E era comum a gente ver também esse tipo de murmuração, né, irmãos? Foi até o motivo do porquê essas pessoas não chegaram ali à terra prometida. Acontece que eles então murmuraram contra Moisés, na verdade contra Deus, né? Você me tirou de lá para me trazer aqui para o deserto, eu estou comendo uma comida que eu não gosto, eu estou com sede, não tenho água. E aí Deus pegou e mandou como se fosse uma praga ali para o povo. Então, cobras vinham e mordiam esses irmãos. E muitos já morriam ali, né? A gente sabe, estudando a palavra, que de quem saiu do cativeiro egípcio, só 2 entraram na terra prometida. Muitos foram morrendo ao longo dos 40 anos. E uma grande parte, ou uma pequena, não sei, uma parte dela morreu aqui nesse episódio das serpentes. As serpentes venenosas vinham e picavam esses homens. E aí Moisés, né, os homens se arrependeram, e Moisés foi, intercedeu a Deus, e Deus falou: então você vai fazer uma serpente de bronze, vai levantar uma haste, e aí quem for picado pela serpente vai ter que olhar para a cobra, para a serpente de bronze, se quiser não morrer. Quem não for lá e não olhar para a serpente vai morrer, né? E Jesus usa esse exemplo para falar da sua obra, que assim como Moisés teve que levantar uma serpente de bronze, também o Filho do Homem tem que ser levantado. Interessante, né? Aí eu vou recordar com os irmãos do estudo que nós tivemos no dia que eu fiz aqui o capítulo 2, que eu falei sobre 2 aspectos que mostravam uma obra salvadora parecida com Jesus. A primeira foi o sacrifício lá no Éden do animal que serviu para cobrir Adão e Eva, né? Ou seja, um animal precisou ser sacrificado, né? Um animal inocente, para que houvesse ali a graça de Deus fosse manifesta. E a segunda foi quando Abraão levou Isaac para o sacrifício, e aí ele ia ali ser sacrificado, mas um cordeiro apareceu e foi sacrificado no lugar de Isaac, para que Isaac pudesse ter a vida. Eu lembro que até no dia estava o Vitor aqui, aí eu falei: já ouviu uma frase parecida com essa, Vitor? Um sacrifício de um cordeiro inocente foi colocado no lugar de outra pessoa, né? Aí ele falou assim, né? Porque nós lembramos da obra de Jesus. Então nós vimos em várias, desde do Gênesis,
essa profecia, assim, esse caminho apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus, né? E a lei é repleta de exemplos assim. Um deles, por exemplo, é a Páscoa, né? A Páscoa israelita. Nós lembramos que a Páscoa começou justamente quando o povo foi avisado que sairia do Egito para a Terra Prometida. Naquela noite a 10ª praga viria, mas Deus deu a orientação para Moisés para que as famílias dos israelitas colocassem o sangue no batente da porta do cordeiro, para que ali o anjo da morte não entrasse. A última praga era a morte dos primogênitos, né? Mas essa praga não era para os israelitas que cumprissem a ordenança de passar ali, fazer o sacrifício do cordeiro e passar o sangue na porta, né? O sangue em si não tinha poder, né? Mas ele era um sinal que tinha poder no reino espiritual. O sangue físico ali não impediria o anjo, mas sim um sinal que Deus deu, né? Então Deus deu um sinal ali de um sangue derramado que marcou, né, e salvou o povo. Mais um exemplo, né, onde o cordeiro sacrificado, o sangue desse cordeiro usado para salvar o povo, né? Vamos lá para mais um exemplo. Cordeiro da Páscoa. Nós vamos agora passar para mais um exemplo, que é sobre a circuncisão, né? A circuncisão, segundo o pastor Rodrigo Silva, é um dos exemplos que Deus deu, né, uma ordenança cuidando da saúde, né, da higiene dos homens na época. Como eu disse, o saneamento básico não existia, existiam condições ali precárias de saúde. Então essa seria também uma provisão de Deus para cuidar dos homens da época, né? Mas o que acontece é que no livro de Atos nós vamos ver que existia ali uma discussão entre se os irmãos que estavam sendo convertidos ali, eles precisariam ser circuncidados agora que aceitaram a Jesus. E aí ficou aquela disputa. Nós vimos que foi houve ali um agito ali, né, entre os discípulos. Eles tiveram que fazer um concílio ali para decidir se os irmãos precisariam ser circuncidados ou não. Então, ele, Paulo e Barnabé, aí Pedro entrou, Tiago, aí eles entraram ali num consenso, no concílio, que não precisava, porque a partir de agora a circuncisão não precisava mais ser essa circuncisão externa, né? Porque nós vamos ler o que diz Romanos 2:28. Nós entendemos um pouco mais sobre o que Paulo fala ali sobre a circuncisão já no ministério pós-Jesus. Romanos 2:28. Não é judeus quem o é apenas exteriormente, nem é circuncidado a que é meramente exterior e física. Não, judeus é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A história da circuncisão começa com Abraão, né? É o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão. Quando nós estudamos sobre as alianças, já aqui na igreja, já estudamos na EBD, já trouxemos aqui também no culto, sempre que Deus precisou dar um reset, foi a palavra que eu usei na época, né? Sempre quando Deus precisou renovar a aliança dele com o homem, não porque a aliança de Deus era imperfeita, mas sim porque o homem não era incapaz, o homem sempre foi incapaz de cumprir uma aliança feita com Deus. Então Deus precisava ali renovar. E aí ele deixava ali símbolos, né? Símbolos dessa aliança. Nós vimos o arco-íris, por exemplo, sendo um símbolo da aliança que Deus fez ali no Gênesis com Noé. Abraão, o símbolo da aliança de Deus com Abraão foi a circuncisão. Então a circuncisão, ela é como se fosse um selo da fé. Porque Abraão ele não foi salvo porque ele era circuncidado, né? Abraão ele foi salvo por meio da fé, né? Abraão era o pai da fé. E aí quando nós falamos do ministério de Jesus,
o nosso selo é outro, né? Inclusive nós temos as irmãs seriam circuncidadas de que maneira, né? Mas como, vou perguntar para a Débora, você sabe qual que é o símbolo, o selo da nossa aliança com Cristo, Débora? Eliane, você sabe, Débora? Não sabe? Qual é o símbolo, aquilo que simboliza a nossa aliança com Cristo? Paola, sabe? Tião, você sabe, Tião? Não, sangue não. Sabe, Marlene? Marlene chegou mais perto, ó. Marlene chegou mais perto. Quer arriscar, mas Cecília? O símbolo da aliança que Deus fez com nós através de Jesus Cristo é o batismo. Batismo, por isso que eu falei que a Marta chegou mais perto. Olha lá. Faz o seguinte, então, abre aí Colossenses 2 de novo. E agora nós vamos ler o versículo 11 e 12. Olha o que diz Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha o 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou entre os mortos. Então quer dizer que a circuncisão ela foi revogada, né? Na verdade não. Na verdade ela foi cumprida, como nós dissemos já, como eu já disse, tudo aquilo que foi, a palavra está errada, né? Mas foi revogada pela lei, na verdade ela foi cumprida por Deus, ela não foi revogada, ela foi cumprida. Então ela, vamos dizer assim, perdeu o propósito, e Jesus cumpriu toda a lei. Ainda tem mais dois exemplos que nós vamos tratar ainda, que é a oferta de incenso e as lâmpadas acesas, né? Então, se a gente olhar lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que existiam ali algumas leis que se referiam a rituais que existiam ali dentro do templo, né? Eu vou ler aqui para você Êxodo 30, 7 e 8, não precisa abrir não. Diz assim: Arão queimará o incenso aromático sobre o altar, cada manhã quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Isso aqui estava na lei, né? Deus não planejava interromper esse ritual, mas, irmãos, o templo passou por destruições. O templo foi destruído, inclusive depois ele foi reerguido, mas depois de Jesus, depois do ano 70 mais ou menos, os romanos destruíram novamente o templo. E se não tinha templo, não tinha tenda, como seria esse ritual feito? Né? Como esse ritual seria feito? Como o incenso seria acendido se não tinha mais ali o altar de incenso, por exemplo? Né? E aí nós vimos que é como se o incenso fosse trocado por uma outra situação. Salmos 141, 2 já falava alguma coisa sobre o incenso. Diz assim, Salmo 141, 2: Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como ofertas da tarde. O próprio salmista já indicava aqui um caminho, né, do que corresponderia ali à oferta de incenso. Então a oferta de incenso é como se fosse a nossa oração hoje, né? Hoje nós não temos um templo, nós não temos ali um altar de incenso, né? Mas nós temos o livre acesso que Deus, que Jesus tornou possível entre nós e Deus. Ou seja, ali o sacerdote precisava acender o incenso toda tarde, né, para se comunicar com Deus, para chegar mais perto. Hoje nós temos esse livre acesso porque Jesus nos possibilita isso, né? E aí tem a outra situação, que é justamente o candelabro aceso, né? Vamos abrir
Vamos abrir? Eu vou pedir para abrir, eu não ia abrir não, mas vamos abrir Apocalipse 5:8. O pastor cantou agora há pouco um hino que se refere a esse versículo. Apocalipse 5:8. Diz, pastor? 5:8? 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Só aí? Só aí. Nós estamos falando do incenso, né? E aí o profeta João, ele explica que ele tem uma visão, que ele vê o incenso aceso, versículo 8, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e aí ele complementa, que são as orações dos santos. São as orações dos santos. Mas existia uma ordenança de Deus que esse candelabro não poderia se apagar. Não poderia se apagar. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:19, não precisa, eu vou falar com os irmãos qual é o versículo. Ele diz assim: não deixeis apagar o Espírito. Nós sabemos que o Espírito habita em nós, né? Cabe a nós não deixar esse Espírito ser apagado. Não porque ele se apaga, mas porque nós o abafamos, né? O Espírito não se apaga, ninguém tem esse poder. Mas como eu sempre gosto de orar, né? A gente não pode orar para pedir para o Espírito Santo vir, né? O Espírito Santo já está em nós, mas ele pode encontrar barreiras em nós que impedem esse agir, porque Deus é um Deus de princípios, né? Então ele não pode, se ele encontrar algo que impeça o seu agir, aí a gente trava a ação do Espírito, né? Mas lá em 1 Tessalonicenses 19, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Não deixeis apagar o Espírito, esse Espírito que habita em nós. Então, irmãos, como eu disse, o propósito hoje da lição, como disse, não tem muitas novidades, né? A Arnete vem trazendo falando sobre a lei, a graça na lei, mas era justamente era ver. Quando a Arnete trouxe a lição, ela enfatizou mais o propósito de mostrar ao homem que ele era um pecador, né? Esse propósito da lei, apontar o pecado. Então, Deus sempre foi pautado na justiça, né? Na retidão, mas o homem precisava ali ter, vamos dizer assim, a sua vida facilitada. Eu penso dessa forma, né? Então Deus estabeleceu a lei para que o homem pudesse olhar a lei e entender o que ele fazia de errado, que ele fazia de errado, que não agradava a Deus, né? Mas hoje nós vimos que a lei ela é muito mais que isso. Toda a lei ela é voltada para Cristo. E por que ela teve que se encerrar no ciclo? Porque Jesus cumpriu toda a lei, né? Nós vimos aqui tanto no aspecto material, físico, como no moral, né? Então Jesus não pecou, foi morto sem pecado, então por isso ele foi o único que conseguiu cumprir a lei, e tendo cumprido a lei, então a lei passou a ter, assim, não precisou mais, não foi mais preciso, né? A lei, porque Jesus veio, interiorizou a lei e cumpriu toda ela. Então algumas coisas, alguns aspectos que tinham na lei, muitas vezes eram transmitidos através de rituais ou de objetos, fisicamente falando. Hoje, depois da obra de Jesus, nós temos de outra maneira, né? Como nós vimos aqui, por exemplo, essa questão da oração, comparado ao incenso anteriormente, né? O sangue de Jesus que salvou a todos nós, como um sangue que foi usado para marcar aqueles que seriam salvos, né? No dia da Páscoa. Então nós vimos que a lei ela tem um caráter profético, ela possui esse caráter profético por causa disso. Ela sempre apontou para Jesus, sempre mostrou o caminho, né? Então Jesus ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei e assim ele fez, ele cumpriu a lei. Antes de iniciar, eu quero só ler aqui uma espécie de um resumo. Se ficou algum ponto que os irmãos não entenderam, agora nesses 2 pontos pequenininhos que tem aqui, que é uma parte de um livro chamado Lei, Graça e Santificação, de um pastor conhecido chamado Russell Shedd.
vai ser bem o resumo do que nós falamos hoje. Então, os irmãos, fiquem atentos aí. Diz assim, ó: ele veio para guardá-la perfeitamente, falando de Jesus em relação à lei, segundo a perfeita vontade do autor, que é Deus. A nobreza da vida de Jesus Cristo se percebe no fato de nunca ter desobedecido à lei. Assim, todos os que estão nele participam da justiça perfeita. Ponto 2 e último: ele veio para transformar a sombra da lei. Olha aí, mais uma vez sendo usada ali a figura de linguagem da sombra, né? Na realidade por ela tipificada. Assim, todos os sacrifícios de animais da lei mosaica alcançaram na morte de Jesus Cristo seu alvo histórico e seu completo cumprimento. Todo o ritual, as festas, o sábado, o sacerdócio, o templo, atingiu sua finalidade completa na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, a lei de Moisés tornou-se uma profecia cumprida. Por isso, seria inútil o convertido pensar em guardar tudo o que o Filho Santo de Deus já cumpriu. Seria nada menos que um insulto, uma obra morta, que provocaria a ira divina. Ou seja, Jesus já cumpriu a lei no nosso lugar. Então, Jesus, na sua obra, ele encerrou um ciclo. Mas eu volto a lembrar-nos, a lei de Deus, a gente pode considerar que é toda a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus tem valor, né? Nós estamos falando aqui, como disse lá na primeira parte, das leis específicas dadas a Moisés aos israelitas naquele momento, né? Então tem até uma frase aqui que o pastor Luciano Subirá usa. Eu já tinha visto o outro pastor que eu já citei aqui também usar, o pastor Rodrigo Silva. O Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo Testamento explica o Antigo. Então, é uma linha do tempo, nós não podemos desconsiderar uma parte e só ficar com o final, e nem pegar só o começo e esquecer de como ela foi completa com Jesus. Amém? Amém.